Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, iremos ler do verso 10 ao verso 17. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao verso 17. Todos acharam? Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo assentados, mas com reverência a ela. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queima, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, damos graças ao Deus porque o Senhor nos dá a oportunidade de podermos meditar em Tua palavra. Te peço, ó Senhor Deus, te pedimos que o Senhor possa iluminar os nossos corações, que possamos, ó Senhor Deus, ser transformados por Tua santa palavra. Ó Deus, é por isso que nós choramos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Quando olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, algo que Cristo fez muito quando estava ensinando aos seus discípulos, ensinando às pessoas que o seguiam, era Cristo sempre falava por meio de figuras. Para facilitar a compreensão, muitas vezes ele falava com parábolas, ilustrações que ele pegava do contexto social daquela época ou da cultura daquela época, que geralmente eram pessoas de agropecuária, geralmente eram pastores, então ele sempre pegava do contexto deles para poder facilitar o seu entendimento naquilo que ele estava propondo para aqueles irmãos. Então, a Bíblia como um todo, que é a palavra de Deus, ela sempre vai mostrar, sempre vai tentar nos mostrar figuras para aprender, como também vemos Cristo fazendo o mesmo. Quando olhamos para Paulo, aqui na carta dos Coríntios, meus irmãos, vamos perceber que Paulo também, ele vai começar a colocar figuras para nos mostrar aquilo que ele está tentando ensinar. Já vimos aqui, nesse primeiro capítulo, ao capítulo 3, o apóstolo Paulo tratando sobre algumas questões que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. Uma igreja que estava dividida por partidos, por enaltecer aqueles que não deveriam ser enaltecidos. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros de Cefas, mas esqueceram que aquele que dá o crescimento era Deus. Então agora, nesse verso 10 ao 17, o apóstolo Paulo ele vai encerrar essa admoestação com a igreja de Coríntios. O interessante é que ele vai dar 5 figuras, tá, meus irmãos? 5 figuras para demonstrar e para encerrar essa imagem a qual ele quer nos trazer para nós nesta noite. Se os irmãos olharem, a gente viu domingo passado, do verso 1 ao verso 9, tá? Eu quero que os irmãos olhem aqui, do verso 6 em diante, o apóstolo Paulo ele vai nos dar algumas figuras. Vejam só. Primeira figura, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então ele mostra uma figura de agropecuária, de plantio. Continuando, verso aí vai dizer, de todo modo, ninguém que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está trabalhando a mesma figura. Aí o verso 9, ele vai começar a trabalhar uma segunda figura, que é de um edifício. Vejam só,
porque Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, e edifício sois vós. Aí agora o verso 10 ele vai continuar a figura, vejam só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então agora o apóstolo Paulo está mostrando uma outra figura. Mostrou a primeira figura de lavrador. Agora ele está mostrando como construtor. E ele, como construtor, o que ele faz? Ele colocou na igreja de Coríntios um fundamento correto. Ele colocou na igreja de Coríntios uma base, uma pedra que é fundamental, onde toda a igreja foi crescida, foi edificada. Então, quando ele mostra esse fundamento, e o verso 11 vai nos mostrar isso, esse fundamento é quem? É Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu coloquei o fundamento em vós, a pessoa de Jesus Cristo. Mas aqueles que vêm depois de mim, eles devem edificar sobre o fundamento que é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então está dizendo, olha, ninguém aqui, nem Apolo, nem eu, nem mesmo Pedro, quem for que seja posterior a nós, ninguém pode colocar ou ensinar outra coisa que não o Evangelho de Cristo Jesus. Não se pode colocar uma igreja, e aqui está pontuando isso, não se pode solidificar uma igreja em partidos. Olha, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ou, assim, colocar em nosso contexto, não pode solidificar uma igreja ou fundamentar uma igreja em amizades. Como eu falei para os irmãos semana passada, retrasada, né? Qual é a motivação de estarmos na igreja? O porquê você vem para a igreja? Você vem para cultuar a Jesus Cristo ou você vem por causa dos seus amigos? Não, porque eu cresci na igreja e eu gosto de estar na igreja. Mas devemos perceber que o fundamento, a base da nossa igreja, o que nos faz estar unidos todo domingo, e às vezes sábado, durante a semana, na reunião de oração, é a pessoa de Jesus Cristo. Se a nossa igreja não estiver fincada, alicerçada na pessoa de Cristo, ela está fadada ao fracasso, fadada à ruína, como também está aqui fadada a igreja de Coríntios, que estava edificada não em Cristo, mas sim em pessoas. Quando olhamos, meus irmãos, também, podendo puxar um pouco para nossos lares, qual é a base ou qual é o fundamento da sua casa? Onde você tem fundamentado a sua casa? Se a resposta for diferente de Jesus Cristo, também você tem um problema em sua casa. Porque a casa pode subir, as paredes podem levantar, mas o prumo, o nível ou o alinhamento da parede vai estar toda troncha. E casa que não está fora do alinhamento, dá vento, dá uma depreciação na terra, a casa racha, cai e você fica sem casa. Então é importante, meus irmãos, também solidificarmos as nossas casas, não aqui eu falo em cimento, mas falo em família, o nosso lar, na pessoa de Jesus Cristo. Vai dizer, olha, pastor, só eu sou crente na minha casa, como eu faço isso? Você faz lendo a Bíblia com os seus parentes, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seu marido, com sua esposa. Olha, eles não são crentes, o que eu faço? Convide-o. Olha, sexta-feira eu quero, se possível, estar com você, lendo a Bíblia e orando por nossa família. É apenas um único passo. Eu não quero, tudo bem, mas eu irei fazer. Porque você demonstra para aqueles que não são salvos em Cristo Jesus, que você quer colocar a sua casa, colocar o seu lar sobre um fundamento forte, uma edificação a qual não rui. Então, o apóstolo Paulo aqui, voltando para o texto, está dizendo, olha, igreja de Coríntios, a sua edificação deve estar sobre Cristo Jesus. Ninguém pode fazer algo diferente. Então é por isso que ele usa a imagem de construtor. Ele usa a imagem daquele que está construindo algo. Ele fundamenta, vem outro e edifica. Mas nós sabemos que quem dá toda a arquitetura, quem faz crescer é a pessoa do nosso Cristo Jesus. A terceira ilustração que vai nos dar, meus irmãos, verso 12.
Ele vai dar uma ilustração de como fosse uma mata, uma casa, uma edificação em chamas. Vejam só, verso 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, qual é a ideia aqui? A ideia de um edifício ou uma construção em chamas. O interessante é que a Bíblia sempre traz fogo em dois contextos. Ou é fogo para a purificação, ou é fogo para a consumação, a destruição. O interessante é que o apóstolo Paulo vai aplicar aqui o fogo em dois contextos, onde aquele que é salvo em Cristo Jesus, quando é colocado sobre o fogo, ele é aperfeiçoado, ele é purificado, e aquele que é pecador e é colocado sobre o fogo do Senhor, ele é consumido, ele é exterminado. Então o apóstolo Paulo, ele faz esse trabalho, dizendo, olha, se uma casa tiver, vejam aí o exemplo que ele bota, verso 12, tiver ouro, alguém edificar sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, ele vai dizer, olha, se você fundamenta em cada um desses ou em todos desses, haverá algumas consequências. Se olharmos para o ouro, a prata e as pedras preciosas, eles têm uma durabilidade maior, uma resistibilidade maior para o fogo. O fogo pode bater no ouro, tá certo? Depende da temperatura que ele vai ali ainda resistir. Mas se a gente olharmos para depois madeira, feno e palha, sabemos que se for isso, o fogo vai bater e vai o quê? Consumir. Ele irá perecer. É por isso que o apóstolo Paulo aqui está exortando, meus irmãos, aqueles que ensinam aos pastores, aos mestres, professores, que vocês devem ensinar sobre quem? O fundamento. Eu não posso, em minha sala de aula, aí fica para professores da escola bíblica dominical, eu não posso fundamentar a minha aula sobre qualquer coisa que não seja a pessoa de Cristo Jesus. Eu não posso ensinar aos meus filhos nada além ou menor do que a pessoa de Cristo Jesus. Então é por isso que quando eu coloco a minha aula, eu ensino Cristo para a minha família ou para meus alunos ou para as minhas ovelhas como pastor, eu ensino sobre a pessoa de Cristo Jesus, eu estou colocando o edifício ou edificando o fundamento sobre o quê? Sobre ouro, sobre prata e pedras preciosas. O fogo baterá e não irá se consumir, irá se purificar. Mas se você coloca em sua casa, em locais ou em coisas que não têm fundamento, que é a pessoa de Cristo Jesus, naturalmente o fogo vai bater e vai consumir, porque você vai edificar sobre palha, madeira e feno. Então, olha, eu não boto a minha casa ou os meus alunos sobre a pessoa, o ensino sobre a pessoa de Cristo Jesus. Vai vir os problemas, vai vir as angústias, vai vir as depressões e você ruirá junto com sua casa. Por quê? Porque nem sua vida está sobre Cristo, nem sua casa está sobre Cristo Jesus. Interessante que os versos posteriores, ele vai dar esse entendimento. Vejam só. Vai dizer, olha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sob fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E aqui essa aplicação deve ser bem restrita, a gente deve entender isso, que é bem aqueles que são responsáveis, ou os professores, os pastores, os mestres, tá? Porque assim, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, no dia do Senhor é quando Cristo voltar, tá? Quando Cristo voltar, no juízo final, aqueles que ensinaram sobre Cristo, aqueles que fundamentaram a sua igreja, ou seus alunos sobre Cristo Jesus, o fogo será posto sobre a sua obra e ela irá permanecer, receberá o galardão. E aqui a gente deve ter o cuidado, que eu não posso aplicar essa questão aqui do galardão para os irmãos, como a igreja de Cristo. É mais para aqueles que são responsáveis, aqueles que têm a liderança na igreja. Porque o fardo ele é maior, a responsabilidade é maior e também será cobrado da mesma forma. Porque o verso posterior,
Se vamos perceber aí no verso 15, ele vai dizer, olha, aqueles que o fogo fez a obra, não edificou sobre Cristo Jesus, o fogo bateu, queimou, ele não vai ter nenhum galardão sobre isso, nenhum benefício sobre essa obra. Ele será salvo, ele é crente, mas, porém, todavia, a sua obra dissipará, a sua edificação será consumida. Por quê? Porque não foi alicerçado na pessoa de Cristo Jesus. E aí, verso 16, ele vai dar mais uma ilustração. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Geralmente nós aplicamos esses versos para você não consumir, não comer muito, controlar sua diabetes ali, né, irmã? Então, assim, sois santuário de Deus, então, olha, tenha cuidado do seu corpo, vamos caminhar, vamos correr, vamos fazer a dietinha ali, entrar na dieta. Mas o texto aqui de 1 Coríntios 3, verso 16, ele não está falando sobre isso. Quando ele fala aqui, ó, não sabeis que sois santuário de Deus, está dando a ideia que Deus, onde Deus habita. A gente deve entender, e aí os irmãos têm a imagem do templo na cabeça, e vão ver ali as três partes do templo do Senhor. A parte que é o Santo dos Santos, onde só era posto, podia ir só uma vez por ano, para colocar ali o sangue e fazer toda a libação pelos pecados do povo de Israel. Então, o sacerdote ia lá e oferecia perante Deus. Então, está dizendo que, olha, agora esse santuário não é mais lá no templo de Jerusalém. Agora é onde? Em nós. E percebam, meus irmãos, que o 16 vai mostrar, não sabeis que sois santuário. Perceba que está no plural. Então ele está falando para uma pessoa, está falando para várias pessoas. Por quê? Porque está dizendo, vocês são santuários de Deus. Vocês são a igreja do Senhor. Vocês são o corpo de Cristo Jesus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, aqui dele, ó, de igreja. Não sabeis que vocês que são igreja do Senhor? Você não sabe que o Espírito Santo habita em vocês? Devemos lembrar que igreja não é Deus habitando em nós, mas é o povo de Deus reunido em adoração, e Deus ali no seu relacionamento. Então, não sabeis vocês que são igreja do Senhor? Vocês não são santuário de Deus? E aí vem, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quando ele fala isso, está dizendo, olha, vocês devem entender que vocês são igreja. A igreja é o santuário de Deus. Deus habita no meio de quem? De nós, quando estamos reunidos em adoração. E quando estamos reunidos em oração, ninguém, ou o corpo de Cristo como um todo, não pode ser dividido. É por isso que vai dar um alerta. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se alguém começa a dividir a igreja, que divisão, a gente já trabalhou essa questão, em partidarismo, fofoca, intriga de um para com o outro, inventar mentiras um contra o outro, só para ter confusão, só para ver, como a gente fala, o circo pegando fogo, só para você, porque meu grupo não gosta do grupo tal, meu grupo não gosta da pessoa tal. Se o nosso coração, se o nosso caminhar, se a nossa atitude é essa, nós estamos atentando contra o corpo do Senhor, contra o santuário de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dar o último alerta: ai daqueles. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Meus irmãos, isso é importantíssimo e é fortíssimo. A nossa igreja, ela não pode estar dividida. E aqui eu falo para a nossa igreja presbiteriana de Coruripe. Nós não podemos andar em divisão. Devemos andar sempre unidos. Eu não posso ser um fator de divisão. Eu não posso fomentar com meu irmão uma divisão. Eu tenho que ser um fator de união. Se somos corpo de Cristo Jesus, se somos uma unidade, cada vez mais eu tenho que estar unido ao meu irmão. Cada vez mais eu tenho que estar próximo do meu irmão. Eu não posso dividir, eu tenho que agregar.
Se eu estou dividindo, é preciso fazer uma única coisa apenas: é se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor e receber o perdão pelos seus pecados. Porque esses que fazem tais coisas, a Bíblia vai dizer que Deus o destruirá. Por quê? Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A nossa igreja, a nossa união, a nossa adoração a Deus, o nosso viver em comunhão, ele é sagrado. Não seja você, não seja eu, que tente ou atente sobre este santuário. Que possamos não querer destruir com as nossas ações, que possamos louvar a Deus por nossa união e possamos ser um fator cada vez mais de agregador, que possamos ter uma igreja cada vez mais unida e não dividida. Se você tem um problema com o seu irmão, vai até ele, conversa com ele, resolve-se, perdoa e vamos andar unidos. Se não tem problema nenhum, melhor ainda, vai até o irmão, se une a ele e vamos juntos louvar ao Senhor. Porque se meu irmão está fraco, eu também estou fraco. Por quê? Porque somos corpo de Cristo Jesus. Se meu irmão João está doente, eu também sofro junto com ele, porque somos corpo em Cristo Jesus. Se minha irmã Jéssica está feliz, estou feliz junto com ela, porque somos corpo de Cristo Jesus. Esta é uma união sagrada. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque nós estamos enxertados no corpo de Cristo Jesus. E o santuário de Deus, o corpo de Cristo, ele é sagrado. Não macule o santuário do nosso Senhor, nem o corpo de Cristo Jesus com coisas menores. Possamos juntos andar unidos, como o apóstolo Paulo está exortando a igreja dos Coríntios, mostrando esses exemplos. Olha, nós somos plantadores, nós somos da lavoura, Deus dá o crescimento, somos ferramentas, como também somos construtores, fundamentamos, edificamos sobre Cristo Jesus, mas é Deus que dá a edificação, como também estamos edificando sobre algo que está pegando fogo. O dia chegará e a nossa obra não será em vão. Como também, além disso, somos o quê? Santuários de Deus, somos corpo de Cristo Jesus, somos sagrados por isso. Por isso, não devemos andar partidos, mas sim unidos. Porque unidos fazemos algo, partidos não temos força para nada, porque a nossa função de ajuntar, nossa função de adorar a Deus está maculada. Meus irmãos, que possamos juntos, unidos, adorar o nome de Deus cada vez mais, porque Ele é santo, Ele é merecedor da nossa adoração, não individualmente, mas coletivamente, como um corpo de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, nós encerrarmos também o nosso culto nesta noite. Devemos lembrar aos irmãos, domingo, quarta-feira, nossa reunião de oração, 7h30 da noite. Os irmãos, quem puder estar quarta-feira, venha, está sendo um momento muito agradável, tá? Se os irmãos chegarem, eu comprometo de levar os irmãos em casa, como nós estamos fazendo, tá certo? E domingo, mais uma vez, culto ao Senhor, chame o seu irmão que não está vindo, motive-o para estar aqui, as crianças também motivem, as crianças para também estar em a nossa igreja, tá certo? Convide também mais adolescentes, mais jovens, para que todos nós possamos aprender e também ter outros que também possam estar sendo influenciados pela pessoa de Cristo Jesus, tá bem? Queria convidar o pastor Natalito, que está conosco aqui no domingo mais uma vez, para estar orando e depois interpretando a bênção dos apóstolos. Eu peço que os irmãos, depois que o pastor Natalício orar, irmãos esperem, queremos estar até lá fora para apertar a mão, ou melhor, para poder se comunicar com todos os irmãos, tá bom? Então eu peço isso aos irmãos, os irmãos façam isso, esperem um pouco, e também, depois da oração, diga para o irmão do lado que desejam a ele uma boa semana debaixo da graça do nosso Deus. Oremos, irmãos. Louvado seja teu santo nome, Deus. Por mais uma semana que passou, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado do teu povo,
tem derramado bênçãos sobre o teu povo, tem livrado o teu povo de todo o mal. Também já agradecemos pela semana que se segue hoje, inicia hoje, que durante toda a semana a nossa vida, Senhor, seja uma vida pautada diante do Senhor. Ajuda-nos a cada vez mais a estar diante da Tua presença. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente a nossa fé cada vez mais para com o Senhor, para que possamos cada vez mais fazer tão somente a Tua vontade. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção, amados. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, nosso eterno Pai, Criador de todas as coisas, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas na vida de cada irmão que está aqui nesta casa de oração e também na vida daqueles que estão em casa e também sobre todos aqueles que estão espalhados pela face da terra, que se chama pelo nome do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.